Quando os raios de luz se dispersam, alteram completamente a maneira como enxergamos o mundo. E assim, nascem as cores. Mas além disso, o que mais influencia a nossa percepção das cores? Eu sou a Malu Cursino, da BBC News Brasil aqui em Londres, e nesse vídeo nós vamos descobrir o que está por trás das palavras usadas para descrever as cores. Platão dizia que existiam 4 cores básicas: branco, preto, vermelho e brilho ou brilhante, algo que pra gente nem cor é. Homero, poeta da Grécia Antiga, descrevia a cor do mar como cor divina. Por causa dessa discrepância, Nietzsche chegou a chamar os antigos gregos de daltônicos. Mas não era isso. A diferença não está como os nossos olhos e o cérebro interpretam as cores, mas sim em como nós descrevemos as cores e o que influencia essa percepção. Eu conversei com Jonas Bach, professor da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Ele focou parte da sua pesquisa sobre a fenomenologia das cores nos estudos do poeta e pensador alemão Goethe, responsável pela obra Teoria das Cores, de 1810. Ele explica que Goethe criou categorias diferentes para as cores: a cor fisiológica, a cor física e a cor química. Cor fisiológica é a cor que acontece dentro dos nossos olhos. Você teria que fazer um experimento científico para verificar esse fenômeno. A cor física é uma cor que se manifesta em níveis transparentes, como o ar, a fumaça, a água e o vidro. Essas são transitórias. Já as cores químicas, essas se manifestam em meios opacos, como a matéria. Elas aparecem na madeira, no plástico, no tecido, no mineral e são permanentes. Resumindo, Goethe fez uma análise qualitativa relacionada ao campo da fenomenologia, que é o estudo descritivo de fenômenos, tudo que pode ser observado na natureza. Para ele, não existe uma forma padronizada e homogênea de considerarmos as cores. A interpretação e o valor das cores muda com o contexto. Por outro lado, o inglês Isaac Newton fez uma análise quantitativa das cores, ou seja, medindo as características físicas das cores e classificando-as de acordo com o comprimento das ondas da luz. Vamos agora à origem das palavras que usamos para descrever as cores. Por que o branco se chama branco? O verde se chama verde? E o laranja? Ok, laranja já é um pouco mais óbvio, né? Se chama assim por causa da fruta. Mas a história que é interessante. Foram os árabes que trouxeram a laranja para a Europa. Eles chamavam a fruta de algo como naranga, um nome que eles adotaram do persa naranga. E daí, uma coisa levou a outra. Naranga. Vamos agora ao amarelo. Amarelo vem da palavra em latim amarellus, que por sua vez é derivada de outro termo em latim, amarus, que significa amargo. Por quê? Nem sempre essas origens são aceitas de forma unânime pelos linguistas, pelos historiadores, mas a teoria mais aceita é de que a origem está na bile. Sim, aquele líquido amarelado produzido pelo fígado, fundamental para a digestão de gorduras. O mau funcionamento do fígado pode causar icterícia, que por sua vez faz a pele ficar amarela. A bile era chamada de humor amargo, e amargo, que também descreve o sabor, deu origem ao nome da cor, amarelo. O nome de muitas cores tem origem no latim, até porque português é uma língua românica, também conhecida como neolatina. Por exemplo, o verde vem de viridis. Viridis se referia à cor verde, mas também significava vigoroso, vivo, jovem, tipo aquela planta brotando, sabe? O nome de uma palavra que não vem do latim é o branco, que vem do alemão blanc. Falei certo? Branco começou a fazer parte do vocabulário português após as invasões germânicas à Península Ibérica, durante a Idade Média. E, de fato, há exemplos do uso do termo branco como adjetivo desde o século XII. O branco substituiu outra palavra, alvo, de origem latina, e que ainda hoje descreve o branco em certos contextos. Agora o azul. Como laranja, o azul foi introduzido às línguas ibéricas através dos árabes, que por sua vez tomaram o vocabulário do persa. Os árabes usavam lazavad, algo bem parecido com a palavra que eles usavam para se referir à pedra lápis lazuli. Ela tem uma cor azul intensa e já era extremamente apreciada desde a antiguidade. Vamos agora à palavra negra, ou negro, que também vem do latim, mas com um detalhe. O latim tem uma palavra para descrever o preto fosco, áter, e outra para descrever o preto brilhante, níger. E níger deu origem a negro. E qual a origem da palavra preto?
ou preta. Preto se origina de pretum e pressus, outras palavras em latim, que significam denso e apertado. Preto também começou a ser usado para descrever a cor, que é densa e contém muito pigmento. Provavelmente, o nome foi dado pelo fato de a cor ser capaz de absorver todas as radiações luminosas. Há várias coisas com a cor negra que são valorizadas na nossa sociedade. O petróleo, o café, até a Coca-Cola. Mas essas são exceções. Em português, e em muitos outros idiomas, como o espanhol, por exemplo, dependendo do contexto, as palavras preto ou negro podem ter conotações extremamente negativas. Em muitas culturas, preto é a cor do luto, da morte, não é? Por que será? Denegrir é um exemplo, expressões como isso foi comprado no mercado negro é outro. E claro, isso não é exclusividade da nossa língua. O professor Jonas Bach reconhece que nós temos o problema do racismo, que no Brasil ainda é bem mais delicado porque passamos longamente por um período escravocrata. E diz que as heranças do preconceito acabam influenciando a linguagem e a maior parte das expressões relacionadas à palavra negro são pejorativas. É um assunto muito importante e tema para outro vídeo. E agora para terminar, a origem etimológica do vermelho. Vem do latim vermiculus, significando pequeno verme. Esses pequenos vermes eram usados para extrair uma tinta de cor vermelha, em homenagem à criatura. E hoje o vermelho é ligado ao amor, à paixão e também ao estado de alerta, ou da nossa conta bancária. Vixe, não quero nem imaginar. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para mais vídeos como esse da série BBC Tecla SAP.